eu sou Luciana Lamarca, professora e coordenadora do Estudo Dirigido Psi. Vamos falar sobre o preparatório para a aeronáutica? Por que que a gente aqui do Estudo Dirigido Psi tem esse cuidado e a ideia de apresentar para vocês esse trabalho específico? A gente está falando aí do Ministério de Defesa, do Comando da Aeronáutica, ligado à Diretoria de Ensino, em relação ao exame de admissão, ao estágio de adaptação de oficiais de apoio da aeronáutica e, obviamente, para o cargo de psicólogo. Então, por que fazer um concurso preparatório pré-edital para a aeronáutica? Quer dizer, antes do edital do próximo concurso estar saindo. Então, eu vou trabalhar com vocês exatamente isso. Quais são as razões para vocês fazerem essa preparação prévia? E vamos falar um pouquinho também sobre o último concurso, para quem não conhece, poder se situar, de que forma ele ocorre, quais são as etapas desse concurso, o que é necessário estar focando para poder ter aí um bom resultado para quem tem o interesse de trabalhar nas áreas militares, especificamente aí na aeronáutica. Então, a primeira coisa, o concurso da aeronáutica hoje em dia, ele é um concurso para cargo permanente, ou seja, para oficial de carreira. Não se trata mais de um concurso de profissional para temporário, que era de 8 anos, trabalhando por 8 anos e acabou. Não, hoje a gente tem aí o concurso realizado para cargo permanente. Então você vai ser psicólogo da aeronáutica até o fim da vida, se assim desejar. Então, de cara já é uma razão bastante válida e interessante para se preparar para esse concurso. Outra coisa importante, como pré-requisito só existe um, que é a idade. O psicólogo tem que estar aí no máximo com 32 anos no ano que ele vai ser então absorvido por esse concurso. Então é a idade limite, 32 anos é o único pré-requisito para se preparar para esse concurso. Outro ponto aí muito importante, a remuneração. A gente sabe que as forças militares têm uma boa remuneração. No caso aí do cargo do psicólogo, o último concurso, a gente tem aí mais de R$9.000 como salário inicial. Outra coisa importante, plano de carreira, Você quando passa no concurso, você entra como primeiro tenente, mas ao longo do seu desenvolvimento dentro da aeronáutica, você vai podendo ter outras aquisições e tendo cargos aí mais importantes, que inclusive vão trazer acréscimos salariais. Outro ponto importante, a maior parte da bibliografia já foi explorada nos concursos anteriores, Então a gente vai ver ali com mais detalhes quais foram esses concursos e o Estudo Dirigido Psi está preparando para todos eles, então a gente já tem uma gama aí bastante importante de bibliografia e de aulas para poder facilitar o estudo de vocês. E vocês com certeza terão então um maior tempo para estar se familiarizando com o referencial bibliográfico da aeronáutica e podendo organizar os estudos dentro do tempo disponível de cada um, sem aquela urgência de já ter um edital publicado com um tempo então já definido e mais restrito. Então vamos passar para a análise do último concurso, que é o de 2019, que aconteceu agora em maio de 2018. Então a gente sabe que a organizadora do concurso ela é uma organizadora própria, do Departamento de Ensino da Aeronáutica e os demais órgãos do comando também da Aeronáutica que tenham envolvimento com as atividades de admissão e de seleção. O número de vagas foi apenas uma. A remuneração, como eu falei, que eles chamam de soldo bruto, no caso aí para o psicólogo, que é o cargo de primeiro tenente, R$ 9.922,50. A prova aconteceu em maio e, como eu coloquei, o pré-requisito era possuir no máximo 32 anos até 31 de dezembro de 2019. Então é sempre para o ano onde você vai ser admitido na força. Então a prova está sendo em 2018. Não, se você tem 31 anos, você ainda pode fazer, você vai ter 32 no ano que vem, ainda está dentro aí do pré-requisito estabelecido. As etapas desse concurso, a gente tem aí a primeira etapa de provas escritas, que a gente vai ver um pouquinho mais detalhado mais à frente. A gente tem a inspeção de saúde, a gente tem o exame de aptidão psicológica. O que é isso? O candidato ele vai ser avaliado nas áreas de personalidade e de interesse,
conforme o padrão seletivo estabelecido para a função específica que ele vai exercer. Vai ter também o teste de avaliação de condicionamento físico, que nesse último concurso foi dividido em flexão abdominal e corrida. Então aproveita, já vai aí se exercitando, né, e principalmente focando nessas atividades específicas, que aí é uma coisa a menos para você pensar quando o edital for publicado. E validação documental, né? Isso é outra coisa importante, porque a documentação é extensa, então para não deixar nada em cima da hora, com o tempo, né, ir percebendo se está tudo em dia, se tem identidade, se tem a declaração da graduação, se você tem especialização, se está tudo ok, título de eleitor, aquilo que a gente nunca lembra, aproveita aí que tem eleição esse ano, então já deixa o documento separado. Então, assim, são pequenos detalhes, mas que na hora H faz muita diferença, né? Isso, às vezes, incrementa muito o estado emocional, assim, de nervosismo, de estresse do candidato, porque acabou deixando as coisas para a última hora. Então, aproveita esse tempo aí com calma, você tendo essas informações aí de antemão, para também poder se organizar não só nos estudos objetivos e específicos do concurso, mas também nessas outras áreas ligadas principalmente ao condicionamento físico e à parte documental. Então, a prova escrita, ela teve a duração de 4 horas e 20 minutos. Qual a importância disso? A importância da gente saber que é uma prova extensa e que até você pode, já de antemão, fazer um certo treinamento, né, para ver como é que você funciona tendo que fazer exercícios, estudando durante 4 horas consecutivas. Então, isso é um bom treino para você ir condicionando o seu corpo a chegar até o fim dessa prova sem uma exaustão, né? Ainda podendo funcionar, raciocinar, tendo atenção e concentração. Então, a prova escrita ela é dividida em 3 áreas. Língua portuguesa, onde tem gramática e interpretação de texto. Conhecimentos especializados, quer dizer, os textos específicos da bibliografia da área da psicologia, e aí tem um peso maior do que as demais, tem o peso 2. E a redação, né, que nesse último concurso se tratou de elaboração de um texto manuscrito, dissertativo, argumentativo, em prosa, sobre assunto da atualidade, e terá como propósito verificar o conhecimento do tema exposto e a capacidade de expressão na modalidade da língua portuguesa. Essa redação tem que ter aí no máximo de 30 linhas. Então, também é legal de vocês irem treinando com temas da atualidade, que a gente vê aí o tempo todo nas redes sociais, nos jornais, fazendo dissertações sobre esses temas, tentando aí pontuar, vendo a questão do tempo, como é que você fica dentro dessas 4 horas, você tem que fazer as 3 provas. Então, é importante incluir nos seus estudos, na sua organização, o treinamento em relação ao tempo. Orientação e dicas que a gente dá para vocês quando se trata aí de um preparatório para concurso. Primeiro, saindo o edital, ou ainda agora, já que a gente ainda não tem o próximo edital, poder até ler o que está em vigor ainda, é uma leitura detalhada. A gente sabe que às vezes dá preguiça, o edital é grande, mas é importante, é uma forma de você se familiarizar, né, naquele contexto que é diferente. Então, lê o edital em detalhes, vê quais são as etapas, vê quais são os documentos. A gente já deu aí uma pincelada para vocês, né, de como se estrutura o concurso para aeronáutica. Então, saindo o edital, não deixe de ler. Leia com calma, com atenção, inclusive em todos os detalhes do edital. Segunda dica, né? Atenção à totalidade da prova. Não subestimar português e redação. A gente tem um hábito ruim, né, de achar que porque a gente lê, porque a gente escreve, português eu não preciso estudar. Mas lembrando, a gente está falando de concurso. Português é uma área que elimina muita gente, as provas não estão muito fáceis, justamente para poder já ser aí uma possibilidade de corte. Então fiquem atentos, a gente tem excelentes professores de português, as aulas são super completas, não subestime. A mesma coisa em relação à redação, preste atenção na orientação de redação e exercite. Isso é importante. Tem tempo, a gente está falando de um pré-edital, então aproveite para exercitar e treinar. A gente já sabe que a banca é uma banca examinadora própria, então o que a gente tem aí de concursos anteriores? As próprias provas dos concursos da aeronáutica.
Então é importantíssimo fazer esse exercício das provas anteriores para se familiarizar com o tipo de questão que essa banca coloca, de que forma ela pontua os conhecimentos, se ela é objetiva, se não é. Então é um material que faz parte, a gente sempre que faz um preparatório, a gente deixa lá no nosso site as provas anteriores para vocês então exercitar. Outra coisa importante aí, então, em relação às provas específicas, a prova escrita na parte específica do conteúdo de psicologia. Então, a gente teve aí essa prova que está em andamento, é a quinta prova da aeronáutica, né? Então, ela acontece desde 2015. E aí, o que a gente veio percebendo? A gente teve uma mudança significativa da bibliografia em 2017, né? Diferente das anteriores. Por quê? Que mudança foi essa? Porque acabou se incluindo nesse conteúdo, nesse referencial bibliográfico, as áreas da psicologia, da educação e do trabalho. Então não se trata mais somente da parte clínica da psicologia. Em 2018 a gente teve um somatório de todas as cobranças anteriores e que se manteve em 2019. Qual foi a diferença em 2019? Não houve uma referência bibliográfica, apenas o conteúdo programático. Só que o conteúdo programático ele foi muito similar, praticamente idêntico ao anterior. Então a gente fez essa aposta e foi o que a gente acabou percebendo. Então a gente tem aí um conteúdo programático ligado ao referencial teórico que já existiu nas provas anteriores. Então, quando a gente faz o nosso pré-edital, a gente vai estar justamente focando nesse último concurso e justamente embasando vocês para essas áreas específicas que vêm sendo cobrada de forma repetida nos concursos anteriores, nas provas anteriores. Obviamente faz parte de toda a preparação para concurso as apostas individuais, ou seja, cada um de vocês tem que fazer uma análise do qual foi o percurso de vocês, quais são as áreas do conhecimento da psicologia que vocês têm mais familiaridade, o que vocês têm mais dificuldade. Então vocês vão precisar organizar o estudo de vocês também levando em conta esses saberes que ficaram um pouco mais dificultados, não tão claros para vocês. Então, obviamente, tem que dar conta de toda a bibliografia, o ideal é esse. Mas principalmente vocês poderem perceber aqueles lugares de maior falha, de menor conhecimento, ou até porque não gosta tanto, né? E vocês poderem então focar nessas áreas para poder equilibrar e estarem aí no final do processo sabendo um pouquinho de tudo. E o controle emocional, que a gente sabe que é tão importante na hora da prova, na execução da prova, como isso faz diferença. Às vezes pessoas que estão super preparadas e que na hora H não conseguem, né, ter uma concentração e uma atenção boas para realizar uma boa prova. E o que faz diferença nessa hora? A preparação e a confiança de cada um. Então, o que de fato, assim, resumindo tudo, o que mais garante para a gente poder se empenhar em fazer um pré-edital é justamente permitir que o candidato esteja preparado e confiante na hora da prova. Que aí com certeza ele vai poder manter uma tranquilidade que é tão necessária para a execução, né? Para ele poder colocar ali todos os saberes que ele já veio acumulando. Além disso, vocês sabem que a gente tem um canal aí de facilidade, de suporte e também de acesso aos professores para poder tirar dúvida. Então aproveitem. O nosso edital, o nosso pré-edital aí para aeronáutica já está disponível no site. Então, fique esperto, saia à frente e comece seus estudos para aeronáutica, que é uma excelente oportunidade. Então, fica a dica. É isso aí, até a breve.